A lição dessa semana tem como título o Prefácio de Deuteronômio. O que é prefácio, irmãos? O que é um prefácio? Um prefácio ou um prólogo são os elementos elucidativos de uma obra. Quando há uma peça de teatro ou quando há uma obra de literatura, o prefácio ou o prólogo apresenta as condições iniciais daquela obra, os antecedentes daquela obra, os precedentes daquela obra. Aquela obra vai se desenvolver de uma maneira por conta ou por causa de alguns antecedentes. É um texto preliminar, é alguma coisa que elucida o que vai se estudar. Antes de estudarmos o livro de Deuteronômio, e vamos fazê-lo ao longo desse trimestre, nós temos nessa lição o prólogo, o prefácio de Deuteronômio. Quais foram os antecedentes, os fatos históricos, os fatos religiosos que levaram até o livro de Deuteronômio no ano 1400 e pouco antes do Senhor Jesus Cristo? O que aconteceu aqui nesse mundo? O que aconteceu no céu antes do livro de Deuteronômio? O texto que a lição apresenta, irmãos, para o estudo de hoje, é sobre o amor. Primeiro, sobre o amor de Deus, irmãos. 1 João 8,4, ou melhor, 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja, irmãos, uma definição importantíssima para nos fundamentar ao estudarmos o livro de Deuteronômio. Deus é amor. Aqui, irmãos, não diz que o Senhor exerce amor, ou que o Senhor dá amor, que o Senhor é amado, que o Senhor ama. Mas diz assim, Deus é amor. Deus é constituído de amor. A essência de Deus é amor. O que é a essência, irmãos? A essência é o traço principal. Quando você tem um perfume, o que é a essência? A essência é o que dá o perfume, é o que dá o odor, é o que garante o perfume. Tem mais uma porção de coisas na composição de um perfume, mas a essência é o mais importante. A essência é a característica principal. A essência do Senhor Deus, irmãos, é amor. Portanto, se nós quisermos nos relacionar com Deus, essa relação tem que ser em amor. Não é uma relação de obrigação, não é uma relação de submissão, mas é uma relação de amor, que vai levar à obediência, que vai levar a estarmos sob a direção de Deus, mas o que move a essência é e deve ser sempre o amor. O Senhor Jesus utilizou no livro de Marcos, no capítulo 12, está registrado em Marcos, capítulo 12, verso 30, um texto de Deuteronômio. Lá diz assim, e o texto acerca do amor e da relação de amor que devemos ter com Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. A única diferença que há aqui do texto de Deuteronômio, irmãos, é que o Senhor acrescentou de todo o teu entendimento. Eu gosto muito disso, irmãos. A Bíblia tem outro texto que diz assim, o nosso culto deve ser um culto racional. Nós devemos fazer com entendimento. É claro, irmãos, que o nosso culto a Deus deve ser com emoção, mas não só com emoção, deve ser também com entendimento, deve ser com força, com empenho. Pensando nisso, irmãos, um Deus de amor, Deus é amor, ele, quando criou seres inteligentes, ele criou os seres inteligentes para que pudessem se relacionar com ele. Qual a relação? A relação de amor. Uma relação amorável, uma relação de reciprocidade em amor. E assim, então, ele criou anjos, ele criou os seres humanos. Quando o Senhor criou seres inteligentes, ele criou seres para se relacionar com ele. Ele não criou autômatos, ele não criou a seres que teriam uma obediência mecânica. Sabe, irmãos, lembram-se quando tínhamos... Isso no passado, tem coisas que eu lembro do passado. Quando havia aqueles presépios mecanizados,
E lá havia os presépios mecanizados e tinha várias figuras, várias cenas. Por exemplo, tinha um serrador, serrando madeira. E ele serrava, 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 serrava. Só fazia aquilo. Tinha uma vaquinha que balançava a cabeça e balançava a cabeça, continuando balançando a cabeça. Aqueles aparelhos chamam-se geringonças. O Senhor não criou personagens de geringonças. O Senhor criou seres racionais para se relacionar com Ele em amor. Não aqueles que iam ficar repetindo sempre de uma maneira mecânica. Mas aí tem um risco, irmãos. Os seres racionais, eles têm a possibilidade de escolher. E quando o Senhor criou os seres racionais, ele correu o risco de que esses seres escolhessem outro caminho, a não ser e a não o amor a Deus, e não ser recíproco a Deus. Isso aconteceu primeiramente no céu, irmãos. Um conflito cósmico, um anjo especial, Lúcifer, querubim cobridor, aquele que estava sempre na presença de Deus. De repente, não sabemos como, surgiu nele a iniquidade, o orgulho, envaideceu-se da sua posição. E a Bíblia apresenta, irmãos, várias descrições desta queda lá no céu, dessa sublevação lá no céu, desse conflito lá no céu, e que nós tratamos hoje do grande conflito cósmico entre o bem e o mal. Isaías 14, dos versos 12 a 14, mostra essa rebelião de Lúcifer. Nós não vamos ler agora, mas eu quero que você leia. Leia com cuidado todos os textos que a lição está apresentando. Vamos ler o outro texto, o texto de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, versos 14 e 15. Aqui a Bíblia está se referindo, o profeta Ezequiel está se referindo a Satanás como o rei de Tiro. Ele faz um paralelo entre o rei de Tiro e Satanás. E veja lá no verso 14 e 15 de Ezequiel 28. Tu eras um querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, estava no monte santo de Deus. Andavas entre as pedras afogueadas. Perfeito eram os teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse ser celestial, esse anjo cobridor, o querubim, um que estava sempre na presença de Deus, um ser racional, um ser que podia escolher continuar servindo a Deus, manter o governo de Deus, manter a direção de Deus, cuidar do governo de Deus. Ele se rebelou. Achou-se iniquidade em ti e se rebelou contra Deus. E o texto de Apocalipse 12, 7 diz assim: e houve guerra no céu, Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos, ou seja, o Senhor Jesus e seus anjos contra Satanás e seus anjos. Por que aconteceu essa guerra, irmãos? Porque o Senhor deu liberdade para que nós o amemos. Ele não obrigou que nós o amemos. Não se ama por decreto, irmãos. Você não consegue amar por decreto. Você só ama se você realmente quiser. E foi isso, então, irmãos, que aconteceu. Esse é um dos antecedentes da história desse mundo. O primeiro antecedente da história desse mundo, que mostra a origem do mal, que não sabemos como, irmãos, originou-se no coração de um ser criado por Deus, de um ser que vivia ao lado de Deus. Houve essa guerra no céu. E depois, irmãos, depois da criação do homem, essa guerra passou para cá, esse conflito passou para o planeta Terra. E nós vamos estudá-lo amanhã. Mas veja, irmão, considere então como prólogo, como prefácio do livro de Deuteronômio, a guerra no céu, o conflito entre o bem e o mal, o grande conflito.
Esse grande conflito, irmãos, faz parte e é fundamental na nossa cosmovisão do mundo. Por que que o mundo é desse jeito? Por que que tem tanto problema? Por que que tem um conflito realmente entre os que querem fazer o bem e aqueles que praticam o mal? Isso aconteceu, irmãos, isso começou no céu e veio para esta terra. E nós vamos estudá-lo então, vamos considerá-lo como um dos antecedentes, como um prefácio do livro de Deuteronômio. Amanhã continuamos nosso estudo, vamos estudar amanhã sobre a queda no planeta Terra e sobre o dilúvio. Um bom dia para todos vocês e firmes no estudo da lição da Escola Sabatina.